Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre posicionamento aí do Kleber Lucas e do Leonardo Gonçalves, onde ele critica o hino Nosso General é Cristo. Bom, mas antes de continuar e de mostrar para vocês onde ele deu essa declaração, eu quero deixar bem claro para vocês que esse canal não é um canal de fofoca gospel. É apenas para nós refletirmos e até para você refletir no que você crê, no que você acredita, porque hoje em dia nós somos bombardeados de informação e uma mesma história é contada de inúmeras versões e muitas pessoas não conhecem Bíblia, não conhecem cristianismo a fundo. Infelizmente tem experiência com pessoas que se aproveitam disso, né? Se aproveitam da religião, né? Não da doutrina bíblica. E pessoas também que não conhecem o que é o comunismo, a origem do comunismo, enfim, enganadas dos dois lados. E nós precisamos saber o que está acontecendo, até para orientar as pessoas, principalmente os mais jovens, os nossos filhos, sobrinhos, enfim. E ter convicção aí da nossa fé. Bom, Leonardo Gonçalves criticou o hino Nosso General é Cristo porque, para ele, a letra pode gerar gatilhos em quem foi vítima disso aqui. O cantor Leonardo Gonçalves deu sua visão sobre as canções cristãs que, segundo ele, com o passar dos anos, perderam sentidos originais e falou que o corinho O Nosso General é Cristo pode não ser bem recebido por pessoas que foram torturadas durante as ditaduras militares que aconteceram na América Latina. E aqui é uma fala dele. Depois de incontáveis militares na América Latina, como uma penca de militares e até generais, comprovadamente em especial para alguém, por exemplo, como você acha que soa cantar O Nosso General é Cristo? Questionou. Eu assisti todo o podcast em que ele estava junto com o Kleber Lucas, o Caetano Veloso, enfim, para procurar essa fala, e na verdade foi no Twitter que ele disse, na verdade ele estava defendendo o Kleber Lucas, porque vocês devem saber aí da polêmica do Alvo Mais Que a Neve, que ele colocou que o hino era como se fosse um discurso de dominação, e o Leonardo Gonçalves defendendo o Kleber Lucas no último. Eu tenho aqui o Twitter, e ele vai discutindo com as pessoas, enfim. E aí chega uma hora que ele fala, que as questões raciais não podem ser ignoradas, e eu concordo sim que existe no Brasil, a gente não pode negar. Meu esposo é negro, minha filha puxou ele, e infelizmente eu já percebi diferença. Só que eu acho que as pessoas levam isso, eu acho que a política se aproveita disso em muitos momentos para trazer mais divisão do que retratação. Eu entendo que há toda uma questão histórica envolvida, mas é muito delicado, porque a coisa chega num ponto que nada do que você faz é suficiente, como se eu tivesse que reparar por algo que eu não causei. Eu entendo sim as dificuldades, e as diferenças que existem aí, a questão histórica, mas a coisa é colocada de um jeito como se o ser branco fosse errado, o ser hétero é errado. Hoje tá tudo muito complicado. Se você defender um homem, você tá traindo as mulheres, esse mundo tá muito louco. E há 20 anos atrás, para quem não é tão mais jovem assim como eu, vai perceber que o mundo não era tão complicado como agora. Entendo que antigamente as pessoas não tinham voz e etc, mas essa situação atual também não está ajudando em nada, pelo contrário. Mas enfim, prosseguindo aqui. Ele fala, eu sei das questões raciais, arranhamos uma superfície. Provavelmente Jesus não era branco, fato. As pessoas ali do Oriente Médio, da época de Jesus, dificilmente são brancas que eu digo caucasiano.
Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas por ser branco, preto, amarelo, azul, homem, mulher, rico, pobre. Deus não faz essa distinção. O que eu acho absurdo, não pelo Leonardo Gonçalves, porque eu não acredito que ele seja uma pessoa de muitas posses, mas a maioria das pessoas que traz essa crítica, vamos dar mais oportunidades, são pessoas extremamente ricas. E tem até uma parte no podcast dele que eles falam, né, da música que o Kleber Lucas gravou com o Caetano Veloso, que é Deus Cuida de Mim, que essa música é para quem é vulnerável, os, entre aspas, Zé Ninguéms, porteiros e etc. Então, mas quantas pessoas com esse discurso que maltratam seus próprios funcionários, na verdade usam esse discurso, né, para conquistar algo? É lamentável. É óbvio que existe sim, a maioria das pessoas ricas são brancas, é verdade. O povo brasileiro é um povo miscigenado, é muita burrice, assim, existe essa divisão. Mas aí acontece os extremos, nenhum é saudável. Mas aí ele vem e traz outra questão aqui. Ó. Vamos para a música. É natural que a gente tenha vários hinos que são cantados na igreja, em que crescemos e tem uma memória afetiva. E aí tem a relação cultura, arte, como linguagem é complexa. Mas precisa ser ao menos possível fazer certas perguntas. Aí ele fala da visão bélica, né, que hoje muitos têm do evangelho. Ele está querendo dizer das pessoas que defendem o Bolsonaro, né, porque o Bolsonaro é militar. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Deixa isso fora da política. Vamos pensar com a cabeça. Né? Nesse momento, esquece direita e esquerda. Vamos pensar o que o evangelho prega. Né? E aí ele fala que essas expressões como general, apesar de ter na Bíblia mesmo, né, tem essas expressões aí, Deus, principalmente se você ler o Velho Testamento, o Novo Testamento também traz como figura de linguagem a questão de que estamos em batalha espiritual, né, a questão da armadura, né, de Cristo que precisamos ter comparando a um soldado romano, enfim. Mas aí ele vai falar que essa expressão a gente devia tirar, porque isso foi naquele momento histórico. E aí ele está falando também de um exemplo ridículo, que ele diz que é ridículo, né? A questão realmente tem muita música, muito hino. Eu cresci em igreja evangélica, também já frequentei católica e realmente eu lembro que tinha uma musiquinha, eu tenho gozo, gozo em meu coração. Mas, sinceramente, por mais que tenha um outro sentido essas palavras aqui, quando eu canto, não me vem na cabeça isso. E aí, de igual modo, aí ele fala das ditaduras que aconteceram aqui na América Latina, mas aí ele esquece que países, infelizmente, a China, a Coreia do Norte, países ali onde tem uma liderança do Estado Islâmico, por exemplo, né? Eu não estou generalizando todos os muçulmanos nisso, mas a gente sabe, a gente está vendo ali no Catar, a Copa, quanta regra assim politicamente incorreta e até absurda. Mas se você está lá, você tem que seguir, né? E aí eu fico me questionando por que ninguém faz nada sobre os muçulmanos e a igreja precisa ser tão bombardeada. Eu entendo que existem pessoas corruptas assim dentro da igreja, infelizmente, mas a instituição, a Igreja de Cristo, a bíblica, para os cristãos, isso é sagrado e a gente sabe que não é uma instituição em si, não é um prédio, não é uma denominação a Igreja de Cristo. É a reunião de pessoas que foram lavadas pelo sangue de Cristo. E aqui ele fala, né? Isso vai despertar em quem passou por isso. Gente, é a mesma questão aí. A Bíblia fala de pai. Inúmeras pessoas têm um pai que talvez não merecia ter tido.
Então eu vou tirar a palavra pai? Deus não é pai? Vou mudar o Pai Nosso? Vamos mudar? Eu acredito, meus irmãos e meus amigos, que o problema do cristianismo atual é justamente esse. As pessoas querem pegar a Bíblia e adaptar para a sua realidade, quando, na verdade, um cristão genuíno vai pegar a sua realidade e vai querer viver a Bíblia. Eu resumo dizendo isso. Eu não quero falar mal do Leonardo Gonçalves. Eu tenho uma admiração pelo seu talento. Não compactuo aí da visão política dele. Mas eu creio que grande problema que a gente está vivendo hoje, essa crise do cristianismo, é justamente isso, gente, tanto direita quanto esquerda. Eu quero pegar a minha realidade e eu quero que a Bíblia se adeque a mim. Enfim, cada um é livre para fazer o que quiser, para pensar o que quiser. Por enquanto, a gente ainda tem alguma liberdade de expressão, a gente não tem mais total liberdade de expressão. Mas a verdade é que as pessoas querem pegar e modificar a Bíblia, os princípios cristãos, para caberem nos seus próprios pecados. E aí eu quero lançar um desafio para você. Me mostra onde está na Bíblia que o amor de Deus é incondicional por nós. Não existe isso, meus queridos. Não existe isso. E nos próximos vídeos a gente pode falar mais sobre isso. Pode deixar sua opinião, mesmo que for contrária. Eu não estou ofendendo ninguém, também não gostaria de ser ofendida, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!